minha gente, sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do blog Softball Não. Um horário bem diferente, né? À tarde, início da tarde da segunda-feira, nós temos agora 31 graus aqui em Natal. Estou praticamente trocando o tempo aí de almoço para poder fazer esses dois podcasts hoje. Estava a fim realmente de fazer, já fiz o do futebol, agora sobre outros assuntos. Esse tema então aí sobre tela e o vazio, confesso que me foi despertado por um blog na Folha de São Paulo. Um texto foi produzido por Bruno Gualano, que é professor da Faculdade de Medicina da USP, especialista em fisiologia do exercício, né, e que ele conduz lá estudos sobre promoção do estilo de vida saudável para populações clínicas. Mas o título do texto me chamou a atenção, que são os níveis tóxicos de tela ameaçam a saúde dos jovens. Né? E ele fala lá sobre os adolescentes que têm permanecido desconectados, né, num dia por apenas 2 ou 3 horas. Quando isso acontece? Né? Isso é baseado num estudo recente que foi publicado na revista científica JAMA, né? O nível de exposição tóxica de tela. Mas o que é que me chamou a atenção? Primeiro que a gente já fala muito sobre essa questão de que estamos muito ligados ao celular, mas é que às vezes a gente esquece, quando a gente fala em tela, não é só celular, né? Pode ser computador, pode ser tablet, mas também inclui TV. É porque eu acho que a minha geração cresceu tanto discutindo que a TV impedia discussões, que as pessoas ficavam absorvidas ali naquele conteúdo que é despejado, que parece que a gente esqueceu que TV também era um problema. Então esse estudo da JAMA, ele considerou todos os tipos de tela, né? Desde a televisão até os modernos jogos online. E a impressão que se tem tomada lá pelo estudo é que a vida dos jovens, aí eu arrisco dizer que a vida dos jovens é mais, mas nós que não somos mais jovens também, né? Então a vida dos jovens foi completamente tomada pelas telas. A nossa está quase lá, né? Cientistas da Universidade da Califórnia, né, obtiveram então esses números que dão conta do tamanho do problema. Foram 5.412 adolescentes americanos entrevistados, né, durante essa pandemia. E, em média, os jovens têm gasto cerca de 8 horas diárias em frente à tela. Isso, comparado aos números de antes da pandemia, mostram que nós temos o dobro, né, de horas diárias em frente à tela. E como eu disse, tela, a gente pensa muito em celular, mas na verdade inclui streaming de filmes e séries, que pode ser por celular, computador, tablet e até na TV. Jogos online e offline, mídias sociais, aplicativos de mensagens, bate-papo e buscas na internet. E o tempo é esse, né, dos adolescentes. Como, por exemplo, com jogos online e offline, o maior tempo, 2,6 horas por dia. Streaming de filmes e séries é ali bem pertinho, né? Acho que dá para empatar até, tecnicamente, 2,4 horas por dia. Mídias sociais, né? Mais ou menos 1 hora por dia. Aplicativos de mensagem também mais ou menos 1 hora por dia. Bate-papo e buscas na internet mais ou menos 1 hora por dia. Né? Então, eu acho até que se juntar tudo de mídias sociais, eu penso que dê mais de 1 hora por dia, né? Mas o que impressionou lá o autor da Folha de São Paulo, né? do blog, é que nessa pesquisa aí não foram contabilizadas as atividades de ensino que durante a pandemia passaram a ser online, né? Então imagina aí o tamanho. E por isso que foi estimado que, se você considerar as horas que a gente tem, porque você não pode considerar as 24 horas, porque vai dormir, né? Então as horas acordadas que uma pessoa tem, um adolescente deve ter permanecido aí, ou está permanecendo desconectado durante essa pandemia, algo em torno de 2 ou 3 horas por dia, né? E obviamente o estudo foi atrás de outras consequências, né? Revelou, por exemplo, que os jovens mais desamparados socialmente, com pior saúde mental e com mais elevados níveis de estresse, são os que estão mais expostos às telas, né? O impacto da pandemia é bem desigual nisso também. Segundo o estudo lá, em geral, negros e pobres usam mais telas do que brancos e abastados, talvez pelo acesso
a livros, né? Que você consegue sair um pouco do mundo sem estar necessariamente com a tela, né? Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Através de um manual de orientação Menos Tela, Mais Saúde, diz, vamos lá, aspas, para a gente entender isso. As novas mídias preenchem vácuos. Ócio, tédio, necessidade de entretenimento, abandono afetivo, ou mesmo pais ultra ocupados, muitas vezes com seus próprios celulares. Então, eu vou além, porque eu digo, o texto, a pesquisa, o blog lá, tudo é a respeito de adolescente, mas esse vazio, né, esse vácuo que a gente tem, se encontra também nos adultos, né? E a gente tem buscado muito, então, esse uso indiscriminado de tecnologias digitais. Mas não é só a tela do celular, né? Certamente todo mundo está encontrando mais tempo, ou buscou encontrar mais tempo, encaixar mais o consumo maior de séries, filmes, de streaming, né? E a crise, inclusive, das TVs abertas, das TVs por assinatura é sem tamanho. Era um movimento que já vinha, que com a pandemia se exacerbou consideravelmente. Eu posso até dizer da minha experiência pessoal, né? Muitos anos mesmo, décadas, assinantes de cabo. Eu já tinha deixado a cabo pela Sky, embora eu seja cliente da internet ainda da cabo. Há muitas décadas também como cliente da Sky, e eu troquei a Sky pela DirecTV Go, que me dá acesso em mais aparelhos do que os decodificadores que eu tenho aqui, e por um valor assim, não tem nem como você comparar o que eu pagava de assinatura antes com o que eu pago de assinatura hoje. É incomparável. Então, o prejuízo só não é maior para a Sky, porque a DirecTV Go é de uma companhia só, mas que esse modelo da Sky, ele está fadado a deixar de existir, pelo menos como ele é hoje, tá, né? A tendência realmente é essa. Agora, o que é que a gente tem que lembrar do fato de você estar absorto pelas telas, né? É que você termina tendo mais problemas físicos mesmo, vamos nem falar do mental. Porque se você está muito tempo parado assistindo uma coisa numa determinada posição, você termina tendo um problema de postura, de coluna, muscular, falta de atividade física, sedentarismo, e aí tudo isso junto termina levando àqueles sintomas de dependência digital, que você tem que estar agarrado com o celular ou com a TV ou olhando alguma coisa, você não consegue não estar fazendo isso em algum momento do seu dia. Irritabilidade, ansiedade, déficit de atenção, hiperatividade, transtorno alimentar, transtorno do sono, transtorno na imagem corporal, transtorno na autoestima, né, distúrbios visuais e auditivos. Tem gente que tem até alucinação auditiva, isso é bastante comum, de você achar que seu celular vibrou, tocou, sem ele ter feito isso, né? E mais, todo tipo de coisa termina vindo com o prejuízo, como eu disse, das funções musculares, cerebrais, etc. Infelizmente, é o malefício, aliás, o mal do século, né? O sedentarismo, que começa também quando você se entrega a uma atividade dessa. Então, achei interessante de compartilhar por aqui, porque realmente quando a gente fala em tela, vem logo a cabeça celular, computador. Mas é óbvio que TV também faz parte disso, né? E é preciso que a gente controle para não ficar feito um zumbi o dia todo. E a pandemia nos fez fazer isso, nos obrigou a fazer isso. Agora, com a melhora do tratamento da pandemia, vamos dizer assim, a gente aprendeu a lidar um pouco melhor para evitar a contaminação, né, a transmissão. E mesmo quando se contamina e transmite com as vacinas, aí a gente já tem uma melhora também na recuperação. Então é hora da gente começar a repensar esse mundinho que a gente criou, muito dentro de casa, muito com TV, muito com streaming, e repensar em levar isso para um mundo físico, né? Um mundo ao ar livre, da gente voltar a fazer atividade física, a entrar em contato com outras pessoas, com a natureza, porque essas são práticas que são também prazerosas, até muito mais do que um streaming, do que uma rede de celular e social para você estar recebendo like ou comentários ou xingamentos,
né? E sair também dessa redoma digital de que a gente só tem aquela bolinha de opiniões, né? A gente precisa entrar em contato cara a cara com pessoas que têm outras opiniões também, para que a gente volte a ter conversas cordiais, né? E não uns ataques, parece trincheiras de guerra, como a gente tem visto. Bom, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero também que eu possa fazer um novo podcast mais pra frente, que tá ficando cada vez mais difícil. Esse horário, então, é a prova disso, né? E deixo, então, um convite para que a gente siga com o pensamento de se cuidar na pandemia, vacinando, mantendo as medidas de uso de máscara, de higiene, de distanciamento, né? Ao fazer as nossas atividades. Muita responsabilidade e até uma próxima oportunidade, né? Até lá.